O futebol é um esporte amado no mundo todo, inclusive por celebridades, pessoas muito conhecidas aí, que no momento de torcer são iguais a pessoas normais como eu e você. Rimou sem querer. Então no vídeo de hoje a gente vai falar quais são os times de 20 grandes celebridades aí do planeta Terra. Então hoje a gente vai falar de quais são os times de 20 grandes celebridades. E eu falei sobre sofrer e a gente já começa com o sofredor então, que é o Tom Holland. Exatamente o camaradinha lá mais conhecido recentemente por interpretar o Homem-Aranha nos cinemas. Esse cidadão recentemente, toda entrevista que ele dá, ele começa a falar aí sobre o Tottenham, né? O que é uma certa surpresa, depois eu explico melhor. Mas o fato é que ele tá divulgando tanto o clube que já fez mais aí em poucas entrevistas do que o Lamela fez em anos jogando pelos Spurs. Primeiro perguntaram pra ele quais times ele gostaria de ver numa possível final de Champions. Ele cravou: I'd want to see Tottenham play Brentford, because Tottenham's my team and Brentford is my uncle's team, and we would, well, probably right now we wouldn't beat Brentford, but I fancy our chances. Não sei o que é mais improvável hoje, né? O Tottenham numa final de Champions ou o Brentford. E nessa de promover o filme lá do Homem-Aranha, eles fizeram uma parceria com o Tottenham pra postar um vídeo no canal do Spurs aí, em que o Tom Holland e o Son estavam frente a frente escolhendo qual jogador do Tottenham seria cada maluco lá dos Vingadores, manja? Aí o Kane acabou sendo escolhido como o Gavião Arqueiro, né? E o Son como o Miranha. Aí nessa vibe de rolê aleatório, o Tom Holland tava contando num vídeo como que ele foi pra Bola de Ouro, pra cerimônia, e conheceu o Messi e conheceu o Mbappé. Quando ele chegou no Mbappé, ele falou: Have to come to Tottenham. E aí o Mbappé, desgraçado, né, velho? Caiu na gargalhada falando: Mano, o cara tava rindo como se fosse a maior piada que ele já tinha ouvido na vida, assim, né? Acabou o respeito, cara. Ninguém mais leva o Tottenham a sério, velho. Então tá claro que o Tom Holland é fanático pelo Tottenham, mas por que eu falei que era surpresa quando ele começou a falar do Tottenham em entrevistas, né? Porque antes ele não ficava citando aí nada, ele nunca tinha divulgado qual que era o seu time, né? Só que recentemente ele foi ficando mais famoso e começou a despirocar, mano. Agora tá igual eu, tá ligado? Qualquer oportunidade que bota um microfone na frente dele, o cara fala a palavra Tottenham em algum momento. Seria um bom host pro Eurofoot, né? Cumpre todos os requisitos. Mas falando sério, outra celebridade que torce pro Tottenham é a Adele, né? Uma cantora multipremiada aí, que tá toda hora ganhando aqueles troféuzinhos de premiações de música e tal. Já admitiu várias vezes que é torcedora do Tottenham, fanática, inclusive tem um vídeo dela cantando a música do time. Glory, glory, Tottenham Hotspur. Ainda em Londres, mas mudando o lado da rivalidade, né? O Arsenal tem vários conhecidos aí que são torcedores. Um deles é o ator Idris Elba, bastante experiente, mas que mais recentemente ganhou popularidade porque ele participou desses filmes de herói aí que estão muito na moda, né? Ele é fanático pelo Arsenal a ponto de uma vez perguntarem pra ele: o que você faria se o Tottenham ganhasse a Premier League? I'd be physically ill. Like, literally. Caraca, o ódio do cidadão, velho. E se do lado do Tottenham tem a Adele, do lado do Arsenal tem o Jay-Z. Ele que também é um rapper famosaço, muito premiado pelas suas músicas. Já admitiu que virou torcedor do Arsenal na época do Thierry Henry e nunca mais parou de torcer pelos Gunners. E inclusive chegou a mencionar que se um dia tivesse oportunidade de comprar o Arsenal, gostaria. E outra torcedora ilustre do Arsenal é a própria rainha da Inglaterra, né? Não tem nenhuma confirmação oficial, ela nunca falou que ela é torcedora do Arsenal, mas uma vez o time do Arsenal foi visitar ela lá no Palácio de Buckingham e diz o Cesc Fábregas, que jogava no Arsenal na época, que ela chegou no ouvido dele no miudinho e confessou que era torcedora dos Gunners. E eu posso ou não posso ter rido litros, né, com essa montagem aqui. Ainda na Inglaterra, um astro do cinema que torce pro Aston Villa é o Tom Hanks, mano, e ele escolheu o Aston Villa pra torcer por causa do nome. Ele fez uma brincadeira, disse que tipo, Aston Villa soa como um lugar bom pra passar férias. E ele começou a acompanhar o time. Ok, né? Cada um tem seu motivo pra torcer pra um time. Eu vou contestar? Pô, o cara, né? Então de vez em quando ele aparece aí com o cachecol do Villa, já foi lá assistir jogos e pá e tal. Outro que confirmou a torcida pelo Arsenal foi o Mick Jagger, né, dos Rolling Stones, que nunca escondeu aí a sua preferência pelos Gunners. Mas isso aí ninguém sabe se é uma coisa positiva. Por quê? Pra quem não tá ligado, o Mick Jagger tem uma maior fama de pé frio. Quando ele vai no estádio torcer pra um clube ou pra uma seleção, acaba que aquele clube ou seleção perde, né? Então talvez a torcida do Arsenal preferia que ele não torcesse pros Gunners, né? Mas um outro torcedor ilustre que eles têm é o Lewis Hamilton, aí multicampeão da Fórmula 1, considerado por muitos o melhor piloto de todos os tempos, que já deixou claro várias vezes aí a sua paixão pelo Arsenal, né? Quando o Arsène Wenger, por exemplo, saiu do comando lá do time, ele deu entrevista falando que, porra, gostava muito do legado do Wenger e que respeitava muito o cara. Já foi visto no estádio várias vezes, já apareceu ali conversando com o Thierry Henry, com o Aubameyang e pá e tal. E o grande rival do Hamilton na Fórmula 1 em 2021 foi o Verstappen, né? Que já declarou aí que na Holanda, ele é holandês, ele torce pro PSV, e inclusive já foi flagrado aí tirando foto com essa lenda holandesa do
Tottenham, mas que internacionalmente ele disse que apoia o Barcelona. De qualquer maneira, mesmo sendo torcedor do PSV, quando teve aquela semifinal de Champions League entre Tottenham e Ajax, ele tava torcendo pro Ajax, né? Então a torcida do PSV, que gostava dele porque ele era um torcedor famoso do clube, acabou ficando meio com o pé atrás, assim, manja? Mas pelo que deu a entender numa entrevista dele, ele tava torcendo pro Ajax porque amigos dele são torcedores do Ajax, ele não queria ver os amigos tristes, algo assim. Se fosse no Brasil, o cara tava torcendo contra pra poder zoar os amigos, né? E ainda no mundo dos esportes, o LeBron James, um dos grandes jogadores da história da NBA aí, é torcedor do Liverpool. E não bastasse torcer pro clube, ele também é acionista minoritário, tendo aí 2% do Liverpool, exatamente. Um dos donos do Liverpool é o LeBron James, é isso mesmo. Então quem sabe, além de ir no estádio de vez em quando, de acompanhar os resultados e tal, se pá, quando tem aquelas reuniões de sócios, assim, o bicho aparece lá pra dar o pitaco dele, né? Agora, indo pro tênis, o Novak Djokovic já declarou aí várias vezes no Twitter que ele é torcedor do Milan, né? Já postou aí tweets comemorando e tal. E numa entrevista chegaram a perguntar pra ele sobre o Ibrahimovic, que tinha sofrido uma lesão e tal, o que ele achava. E o cara encheu o Ibrahimovic de elogios, ele é rossoneiro. Já o espanhol Rafael Nadal já admitiu que é torcedor do Real Madrid, porém, ele é de Maiorca, na Espanha. Então ele já foi visto no estádio comemorando e torcendo pelo Maiorca, né? Quem sabe ele é aquele cara que tem o coração dividido, no caso entre dois reais, né? Real Maiorca e Real Madrid. O suíço Roger Federer também é dessa pilha de torcer pro seu clube local ali, então ele é torcedor do Basel da Suíça, assumidamente, já tweetou torcendo pro clube e tal, já foi no vestiário tirar foto com os jogadores do Basel e pá e tal, e deve ser muito maneiro tu jogar assim num clube de menor expressão a nível mundial, né, ainda que o Basel seja grande na Suíça, mas tem um cara conhecido no mundo inteiro que é torcedor do clube. Aí procurando as celebridades, a gente foi parar nos bilionários conhecidos, né, eu fui dar uma olhadinha lá pra quem que o Bill Gates torcia e achei essa foto. O Bill Gates é torcedor do Barcelona. Na verdade, essa foto foi em 2013, numa campanha conjunta entre Barcelona e a fundação do Bill Gates para conscientizar a população sobre a importância de vacinar contra a poliomielite, que na época tava ressurgindo, tendo alguns casos na Europa e tal, e a tentativa era de erradicar a doença, né? Então assim, amigo, o cara é americano, né? Ele nunca declarou numa entrevista que ele é torcedor do Barcelona, não. Talvez ele nem goste de futebol, mas se perguntar pra ele, é possível que ele fale que ele torce pro Barça porque ele deve ter essa boa lembrança, né? Pô, os caras juntaram forças comigo pra gente tentar fazer o bem ali, pá. Eu quero saber mesmo se ele consegue escalar o Barcelona do goleiro ao atacante hoje em dia. E o ator Ryan Reynolds, que é famosaço também aí, mas que recentemente ganhou protagonismo ainda maior porque ele representou o Deadpool nos cinemas, eu diria que ele é torcedor do Wrexham, mas não uma coisa assim que veio do coração, e sim porque ele comprou o clube, exatamente. A gente até já contou essa história aqui no canal, mas ele e outro ator, o Rob McElhenney, além de investirem no clube, também estão preparando uma série, meio que mostrando os bastidores de como é que é comprar um clube, gerenciar o clube e tentar fazer com que o time seja vitorioso, né? Então no futuro talvez tenha uma série bem interessante aí dos bastidores do Wrexham pra gente assistir. A atriz britânica Keira Knightley é outra que é fã de futebol, ela que ficou conhecida aí por fazer um papel em Piratas do Caribe e também por estrelar um filme que foi traduzido o nome pra Driblando o Destino. Já passou a moda de falar que as coisas são cringe, mas é cringe. Mas em inglês é muito maneiro que o filme se chama Bend It Like Beckham, ou seja, meta curva na redonda igual o Beckham. E a escolha dessa atriz pra representar uma jogadora de futebol no time faz todo sentido porque ela é fanática pelo West Ham, tendo inclusive dito que adora a música deles, né, Forever Blowing Bubbles, que toca lá no estádio do West Ham quando a torcida começa a jogar então as bolinhas de sabão lá no campo. Mas ela meio que criticou a música apesar de gostar. A música é sobre não vencer e sobre os seus sonhos morrerem. Então não é uma surpresa que a gente perca o tempo todo. Não fala assim, moça, que daqui a pouco os torcedores do Tottenham vão começar a cantar a mesma música. Diferentemente da música You Never Walk Alone, que é a mais conhecida aí da torcida do Liverpool, né? E que deve ser uma música muito adorada pelo ator que representa o James Bond, o Daniel Craig, né? Que já foi no estádio, já foi fotografado aí encontrando jogadores e pá e tal. E é legal que parece ser um bagulho que vem do coração mesmo, não é só tipo tirando uma foto com camisa de clube pra voltar no Instagram e aí dar uma viralizadinha e tal. Não, parece que ele realmente acompanha, né? E chegou a dizer que quando ele vai em Anfield assistir os jogos do Liverpool, ele não consegue conter a emoção. Outro que leva essa torcida a sério é o Samuel L. Jackson, um dos atores mais consagrados das últimas décadas aí, né? Por exemplo, você deve conhecer ele pelo Pulp Fiction, ou se você curte os filmes de herói, todos os atores parece que hoje participam desses filmes, né? Então ele tá lá também. Ele já tweetou várias vezes aí que é torcedor do Liverpool, né? Já declarou isso, só que ele leva muito a sério por quê? Porque uma vez o cara foi e tirou uma foto com o Ozil, que na época jogava no Arsenal, e o Ozil ingenuamente achou que por aquela foto ter sido tirada,
nada, o Samuel L. Jackson era torcedor dos Gunners, velho. Aí ele postou a foto nas redes sociais dizendo, ele é fã do Arsenal. Mas a foto foi apagada muito rapidamente e o Ozil repostou com outra legenda, né? E ali pertinho do Liverpool tem o Everton, que um grande torcedor famoso é o Sylvester Stallone, né? Ele que é mais conhecido pelo Rocky Balboa, pelo Rambo e pá. Ele que tá sempre aparecendo no estádio e recentemente aí nas gravações do filme Creed, ele gravou uma cena justamente lá dentro do estádio do Everton, o Goodison Park. Então é maneiro que ele conseguiu, de certa forma, imortalizar esse amor pelo time nos cinemas, né? Segundo ele, começou a acompanhar os Toffees aí em 2007, depois de ver um jogo do Everton contra o Reading. E cara, eu pesquisei esse jogo, foi 1-1. Como é que ele ficou tão apaixonado pelo Everton assim, velho? Se tivesse sido um vareio, né? De repente o cara vai no estádio, não conhece muitos times, aí um dos times ganha por, sei lá, 7-1. Aí tu se apaixona pelo time, mas não, foi 1-1 com o Reading, mano. Mas beleza, inclusive ele disse que naquela época, em 2007, ele teria tido a oportunidade de comprar o Everton e se arrepende de não ter comprado e disse que hoje em dia ele não teria mais condições de pagar porque o futebol virou um joguinho de bilionários. E ainda no mundo da música, um torcedor mais do que ilustre aí do Watford é o Elton John. E a história dele é bacana porque vai muito além de ser apenas torcedor, né? Ele torcia pro Watford desde pequeno. E aí quando já tava famoso, cara, ele comprou o clube, virou presidente do Watford e levou a uma época incrível do time em que eles subiram da 4ª divisão pra 1ª. Inclusive um tempinho depois acabando em 2º na 1ª divisão inglesa. Vice-campeão, cara. Isso aí imortalizou o Elton John na história do Watford, a ponto de uma das sessões da torcida lá do Watford ser nomeada em homenagem a ele. Então ele tá imortalizado na história e também no estádio do seu time do coração. Então a gente fechou as 20 celebridades, mas eu vou falar de mais duas porque são casos tão bizarros, mano, que, cara, essa é a oportunidade perfeita pra falar disso. Não vai mais ter nenhum outro vídeo nesse canal que eu vou poder falar disso, então vamos lá. Você sabia que a cantora Miley Cyrus é torcedora do Atlético Paranaense? É mais ou menos isso aí, né? No longínquo ano de 2010, quando o Haalandinho tinha apenas 10 anos e o PSG ainda era pobre, ela fez uma ação com uma marca de absorventes pra divulgar o produto, né? E nessa ação, por algum motivo, ela então posa com a camisa do Atlético Paranaense dizendo Twister forever. Twister Forever. Só que não foi apenas com a camisa do Atlético Paranaense, também ela falou aí sobre o Flamengo. Once Flamingo, forever Flamingo. Tem com a camisa do Vasco. A feeling that never fades away. Do Corinthians. Corinthians, my life, my love. E ela torce pra todo mundo, isso aqui é muito bizarro, porque olha o que ela falou com a camisa do Palmeiras. My big green. E com a camisa do Santos. Go fish. Go fish não dá, velho. É uma zoeira, mas se eu te contar que tem outra cantora famosa americana que torce aí para o Corinthians. A gente tá falando, é óbvio, da Taylor Swift. Mas de novo, né, não é bem assim, ela nunca declarou essa torcida pro Corinthians, não tem nenhuma entrevista dela falando que ela torce pro Timão. Acontece que alguém, não sei da onde, que tirou uma curiosidade envolvendo a Taylor e o Corinthians. Basicamente era o seguinte, sempre que ela lançava um novo álbum, o Corinthians nunca perdia no jogo antes e no jogo depois do lançamento do álbum novo. E isso foi se repetindo com cada novo álbum, né? Cada vez que ela declarava que ela ia lançar um novo álbum, tinha a data de lançamento e a torcida do Corinthians já ficava eufórica porque sabia que pelo menos por 2 jogos ali o Corinthians não perderia, né? Então o Timão estava invicto a cada vez que a Taylor lançava um álbum novo. Isso só foi mudar agora há pouco porque no dia 12 de novembro de 2021 a Taylor Swift relançou um álbum dela chamado Red. Só que 2 dias antes, no dia 10, o Corinthians tinha tomado de 3-0 do Atlético Mineiro, velho. Encerrando então essa linda história de amor, né? Essa love story aí, que já durava 15 anos, uma parceria de sucesso, 15 anos juntos. Mas esse relacionamento acabou. O que acabou também é esse vídeo, espero que você tenha curtido. Se curtiu, não esquece de deixar o like, que ajuda a divulgar o vídeo pra mais gente, beleza? E o canal também ajuda no crescimento aqui, tamo junto. E nos vemos no próximo, então, grande abraço, falou! E chegou a dizer que quando ele vai em Anfield assistir os jogos do Liverpool, ele não consegue conter a emoção. Esse é bom de torcida. Entendeu, né? James Bond. Top.